Após o funeral da mamãe, meu pai trouxe a amante para morar com ele e me expulsou de casa. 8 anos depois, eu era seu advogado. Eu tinha 16 anos quando meu pai substituiu minha mãe morta por sua amante e me jogou nas ruas. Jurei que o faria pagar. 8 anos depois, sua amante entrou no meu escritório de advocacia coberta de hematomas implorando por ajuda. Meu pai não fazia ideia de que o advogado que o arruinaria era seu próprio filho. A poeira da Redclay Road era uma parte permanente de nossas vidas. Ela se assentava nos corrimãos da varanda, se infiltrava pelas telas das janelas e cobria toda a superfície com uma película fina da cor de ferrugem. Era cor de sangue antigo, e alguns dias parecia que o mundo inteiro estava lentamente sangrando. Nossa casa, uma estrutura cansada de madeira deteriorada que já viu décadas melhores, se curvava sob o peso do céu da Pensilvânia, sua tinta branca descascando como pele queimada de sol. Eu tinha 15 anos, e havia aprendido a medir meus dias não pelo sol, mas pelo som da picape do meu pai. O rugido distante quando ela saía da estrada principal era um sino de alarme. Dava a minha mãe, Ellen, tempo suficiente para alisar seu vestido, forçar um sorriso em seu rosto cansado, e fazer minha irmã de 7 anos, Maya, ficar num silêncio vigilante. Era um exercício que realizávamos com a eficiência sombria de soldados. Meu pai, Marcos, tinha 2 formas. A primeira era o homem sóbrio, uma criatura de silêncios pesados e ressentimento latente. Ele se movia pela nossa casa como um fantasma assombrando sua própria vida, seus olhos vazios, seus ombros curvados com o peso de um emprego na fábrica que havia perdido e um orgulho que nunca conseguiria recuperar. A segunda, aquela que realmente temíamos, era o homem que emergia do fundo de uma garrafa de uísque. Esse homem não era um fantasma. Ele era um monstro. Lembro de uma tarde de sábado no final do outono. O ar estava fresco, e as últimas folhas de outono se agarravam teimosamente aos galhos. Eu estava no quintal com Maya, tentando ensiná-la a arremessar uma bola de beisebol sem fechar os olhos. O rugido familiar começou, e congelamos. A picape desceu a estrada mais rápido que o usual, cuspindo o cascalho, e parou com um guincho. Marcos saiu, batendo a porta com força suficiente para fazer as janelas tremerem. Ele caminhou ao redor da frente de sua amada Ford, sua têmpora pulsando. Ele parou, se abaixou e passou um dedo sobre um arranhão minúsculo, quase invisível no para-choque. Eu nem havia visto acontecer. Ninguém viu. Ele não olhou para mim. Ele não gritou. E isso era pior. Silas, ele disse, sua voz perigosamente baixa. Venha aqui. Caminhei até ele, meu coração martelando contra minhas costelas. Maya já havia desaparecido de volta para dentro de casa. Garota esperta. Você vê isso? Ele apontou para o arranhão. Você vê o que acontece quando as pessoas são descuidadas? Quando elas não respeitam o que é meu. Eu não sabia o que dizer. Eu não fiz isso, pai. Ele me ignorou. Eu vou consertar isso, e você vai assistir. Você vai ficar bem aqui e aprender uma lição sobre cuidar das coisas. Ele passou a próxima hora com um pano de polir e uma lata de cera, meticulosamente esfregando a pequena imperfeição, e me fez ficar lá, imóvel, enquanto o sol se punha e o ar frio mordia minha pele. Ele ocasionalmente olhava para mim, um sorriso cruel em seu rosto, murmurando alto o suficiente para eu ouvir. Coisas inúteis se quebram. Coisas sem valor são jogadas fora. Ele não estava falando sobre a picape. Nós dois sabíamos disso. Minha mãe observava da janela da cozinha, sua mão pressionada contra o vidro, seu rosto uma máscara de angústia desesperada. Naquela noite, muito depois dele ter desmaiado no sofá, deitei na minha cama, o frio do quintal ainda assentado profundamente em meus ossos. Olhei para o teto e fiz um voto silencioso. Não era a promessa de uma criança de ser boa. Era a promessa de um homem, forjada na humilhação e raiva. Eu ficaria mais forte. Eu ficaria mais esperto. E um dia, tiraria minha mãe e minha irmã daquela casa na Redclay Road, longe da poeira e do silêncio e do monstro que se chamava nosso pai. Os meses que se seguiram foram uma aula magistral em tensão. O ar em nossa casa cresceu espesso com coisas não ditas, uma névoa sufocante de medo e ressentimento. Marcos perdeu outro emprego de meio período numa oficina, e a garrafa de uísque se tornou sua única confidente. Seus períodos de silêncio sóbrio ficaram mais curtos, e as tempestades bêbadas se tornaram mais frequentes. Foi durante esse tempo que comecei a ouvir os sussurros. Eles vinham de trás da porta fechada do quarto dos meus pais tarde da noite. Pressionei meu ouvido contra a madeira, minha respiração presa firme no peito. Não conseguia entender todas as palavras, apenas fragmentos carregados nas ondas da raiva gutural do meu pai e dos soluços suplicantes da minha mãe. Mas um nome chegou com clareza assustadora. Brenda, eu vi você falando com ela de novo. Marcos, a voz da minha mãe, fina e tremendo. Você é louco, mulher. Vendo coisas, ele grunhia de volta. Saia das minhas costas. Mas ele não conseguia encontrar os olhos dela na manhã seguinte na mesa do café. Eu vi, o lampejo de culpa rapidamente extinguido por um olhar que desafiava qualquer um de nós a questioná-lo. Minha mãe apenas ficou mais quieta, a luz em seus olhos diminuindo um pouco mais a cada dia. Ela começou a usar camisas de manga comprida, mesmo quando o ar da primavera esquentou, e eu sabia que estava escondendo novos hematomas, novas medalhas de seu sofrimento silencioso. No meio daquele pesadelo vivo, havia um santuário, o velho carvalho em nosso quintal. Era uma coisa colossal, seus galhos se espalhando como braços massivos, suas raízes grossas e nodosas, rompendo através da terra.
Ele estava lá há 100 anos, uma testemunha silenciosa de tudo. Uma tarde, depois de uma noite particularmente ruim, minha mãe levou Maya e eu para o carvalho. Ela não disse nada sobre a briga ou o som de um prato se despedaçando contra a parede da cozinha. Ela apenas nos sentou em sua base, encostando sua cabeça contra a casca áspera. Você vê essa árvore? Ela disse suavemente, seu olhar fixo na copa acima. Suas raízes são profundas, elas vão mais fundo do que você pode imaginar, mantendo-a firme. Não importa quão ruim seja a tempestade, quão forte sopre o vento, ela se agarra, ela não quebra. Ela se virou para mim, seus olhos cheios de uma intensidade desesperada e de partir o coração. Você tem que ser como essa árvore, Silas. Você tem que ser forte em suas raízes. Aguentar por Maya. Aguentar por mim. Me prometa. Eu prometo, mãe, sussurrei, minha voz grossa com lágrimas não derramadas. Naquela noite, encontrei um caderno espiral velho no fundo do meu armário. Comecei a escrever. Não sabia por quê, exatamente. Apenas parecia algo que tinha que fazer. Documentei tudo. A data, a hora que ele chegava em casa, o que havia bebido. Descrevi as discussões, os insultos, os sons do outro quarto. 14 de outubro, cheirava a cerveja. Gritou com a mãe por o jantar estar frio. Ouvi um baque. Ela tem um novo hematoma no braço hoje. Escondi o caderno sob uma tábua solta no meu armário. Uma história secreta da decadência da nossa família. Era uma defesa patética, a arma de uma criança contra um gigante, mas era tudo o que eu tinha. O carvalho era meu símbolo de força, e aquele caderno era minha raiz, minha âncora na tempestade, minha tentativa desesperada de me agarrar. Fiz 16 anos, uma idade que deveria ser sobre tirar carteira de motorista ou tropeçar num primeiro encontro. Para mim, era sobre aprender a ler as mudanças sutis no humor do meu pai, sobre me tornar um especialista na arte de ser invisível. Mas a invisibilidade não podia nos proteger para sempre. O dia que aconteceu foi uma terça-feira em maio. O céu estava de um azul brilhante sem nuvens, uma zombaria cruel da escuridão que estava prestes a descer. Eu estava trabalhando um turno no mercado local, repondo prateleiras por alguns dólares por hora, dinheiro que estava secretamente guardando numa lata de café enterrada na floresta atrás da nossa casa. Era meu fundo de fuga. Cheguei em casa mais tarde que o usual. A primeira coisa que me atingiu foi o silêncio. Não o silêncio tenso e vigilante a que estávamos acostumados, mas um silêncio oco e morto. A TV estava desligada. O rádio não estava tocando. Caminhei para a sala de estar e encontrei meu pai sentado no sofá. Ele estava sóbrio. Suas mãos estavam descansando em seus joelhos, ele estava olhando para a parede. A imobilidade nele era mais aterrorizante que qualquer raiva bêbada. Pai? Perguntei, minha voz mal um sussurro. Ele virou sua cabeça lentamente, seus olhos como dois cacos de gelo. Sua mãe, ele disse, sua voz plana, desprovida de qualquer emoção. Ela caiu. Escada abaixo. As palavras não faziam sentido. Minha mente se recusou a processá-las. Caiu. Minha mãe era tão graciosa e cuidadosa quanto uma corça. Ela conhecia aquelas escadas rangentes melhor que qualquer um. O que? Gaguejei, dando um passo à frente. O que você quer dizer que ela caiu? Ela está bem? Onde ela está? A ambulância a levou. Para o hospital. Ele se levantou e, por um segundo, pensei que ele poderia realmente mostrar alguma humanidade. Eu estava errado. Foi um acidente, você me ouviu, ele disse, sua voz endurecendo. Um acidente desajeitado. Não esperei por mais. Corri para fora da porta, meu avental do mercado ainda amarrado ao redor da minha cintura, e corri as 2 milhas até o hospital da cidade. Meus pulmões queimaram e minhas pernas doeram, mas não parei. Uma enfermeira com um rosto gentil e cansado me encontrou na sala de emergência. Você é o menino da Ellen? Ela perguntou gentilmente. Apenas acenei, incapaz de falar. Ela me levou por um corredor branco estéril até uma pequena sala de espera privada. Maya já estava lá, encolhida numa cadeira de plástico, agarrando a boneca de pano que minha mãe havia feito para ela. Seu rosto estava manchado de lágrimas, seu pequeno corpo tremendo. Minha tia, a irmã da minha mãe, estava com ela, mas mal registrei sua presença. O médico entrou alguns minutos depois. Era um homem na casa dos 50 com tristeza gravada nas linhas ao redor de seus olhos. Ele falou em tons baixos e medidos sobre um trauma severo na cabeça, sobre sangramento interno, sobre como haviam feito tudo o que podiam. Sinto muito, filho, ele disse, colocando uma mão no meu ombro. Ela não resistiu. O mundo se dissolveu num zumbido sem sentido. Eles me deixaram vê-la. Ela estava deitada numa cama de hospital, seu rosto pálido e imóvel. As luzes fluorescentes do quarto eram implacáveis, iluminando os hematomas escuros e feios florescendo em seu pescoço e na lateral de seu rosto. Eles não eram os hematomas de uma simples queda. Eles tinham a forma de dedos. A forma de um punho. Eles eram uma acusação. Fiquei lá, segurando sua mão fria e sem vida, e não chorei. Lágrimas eram um luxo que não podia me dar. Naquele quarto estéril e silencioso, minha dor foi queimada por um fogo de raiva pura e fria. Eu sabia. Ele havia mentido. Não foi um acidente. Ele finalmente a havia quebrado.
A luz da minha vida havia sido extinguida, e eu sabia, com uma certeza que se assentou na própria medula dos meus ossos, quem havia feito isso. O funeral foi um evento surreal e abafado. Vizinhos vieram, com caçarolas e platitudes vazias, seus olhos cheios de uma pena que eu não queria e uma suspeita que não ousavam expressar. Todos em nossa pequena cidade sabiam sobre o temperamento de Marcus Thorne. Eles haviam ouvido os gritos. Eles haviam visto os hematomas desbotados da minha mãe. Mas ninguém jamais havia feito algo. Seu silêncio era uma arma que ele usou contra nós por anos. Meu pai representou o papel do viúvo enlutado com perfeição nauseante. Ele ficou ao lado do caixão num terno emprestado, seu rosto uma máscara de tristeza, aceitando condolências com um aceno solene. Mas eu o vi. Eu vi o alívio em seus olhos. Ele estava livre. Eu queria gritar. Eu queria me levantar naquela igreja e contar a todos a verdade. Eu queria mostrar a eles os hematomas que havia visto, ler para eles as entradas do meu caderno secreto. Mas eu era apenas um garoto de 16 anos. Quem acreditaria em mim contra a palavra de um homem adulto? Meu caderno eram apenas rabiscos de criança. Eu não tinha prova, apenas uma certeza que partia o coração. Os dias após o funeral foram ainda piores. A casa parecia cavernosa e assombrada, cada rangido das tábuas do assoalho uma memória da minha mãe. Meu pai mal falava comigo ou com Maia. Ele apenas bebia, deixando a casa cair num estado de negligência. Então, exatamente 2 semanas depois de enterrarmos minha mãe, cheguei em casa da escola para ver um carro estranho na nossa entrada. Caminhei para dentro, e lá estava ela, parada na cozinha como se fosse dona do lugar. Era Brenda, a mulher dos sussurros. Ela era mais nova que minha mãe, com cabelo loiro oxigenado e olhos afiados e calculistas. Ela estava se servindo de uma xícara do café da minha mãe na caneca favorita da minha mãe. Você deve ser Silas, ela disse, sua voz melosa. Ela sorriu, mas não chegou aos seus olhos. Meu pai entrou da sala de estar, um sorriso genuíno em seu rosto, uma visão tão rara que era como ver o sol nascer no oeste. Silas. Essa é Brenda. Ela vai ficar conosco por um tempo. Ficar conosco. As palavras pairaram no ar, grossas e venenosas. 2 semanas. Haviam sido 2 semanas. O lado da minha mãe no armário ainda estava cheio com suas roupas. Seu perfume ainda persistia na casa. E essa mulher, essa usurpadora, estava parada na cozinha dela, bebendo na sua caneca. A tentativa inicial de Brenda de ser doce durou cerca de um dia. Uma vez que ela teve certeza de sua posição, sua natureza verdadeira se revelou. Ela era uma tirana mesquinha. Ela jogou fora uma caixa dos livros velhos da minha mãe, alegando que eram bagunça. Ela reclamou sobre o jeito que eu olhava para ela, o jeito que Maia brincava muito alto. Ela era um tipo diferente de monstro que meu pai. Ele era uma tempestade, barulhenta e destrutiva. Ela era um veneno, se infiltrando lentamente em cada canto de nossas vidas. Uma tarde, cheguei em casa e a vi parada sobre Maia, seu rosto torcido num escárnio. Em sua mão estava uma fotografia pequena e emoldurada de minha mãe e eu, tirada anos atrás numa feira do condado. Acho que precisamos abrir espaço para algumas memórias novas, não acham? Brenda disse, sua voz pingando com malícia. E então, ela deixou a moldura escorregar de seus dedos. Ela bateu no chão e o vidro se despedaçou. Ela olhou para mim, um lampejo de triunfo em seus olhos, como se dissesse, viu, eu estou no comando agora. Tudo que vocês amam, eu posso quebrar. A casa se tornou uma panela de pressão. Todo dia, a tensão subia a mais um nível. Aprendi a me mover como uma sombra, evitando tanto meu pai quanto Brenda. Todo o meu ser focado numa coisa, em proteger Maia. Eu fazia o café da manhã dela, a acompanhava até o ônibus escolar, e a ajudava com a lição de casa na quietude do nosso quarto, criando uma pequena bolha de normalidade num mundo que enlouqueceu. Eu era seu irmão, seu pai, seu protetor. Era a única coisa que me mantinha são. Brenda parecia ressentir minha ligação com Maia mais que qualquer coisa. Ela via isso como uma rebelião silenciosa, um território que não podia conquistar. Ela começou a encontrar maneiras pequenas e cruéis de punir Maia pela minha desafio. Ela esquecia de empacotar um almoço para ela. Ela escondia sua boneca favorita. Cada ato era uma pequena cutucada, uma maneira de me machucar através da única pessoa que me restava para amar. O ponto de ruptura veio numa noite fria de sábado, cerca de um mês depois de Brenda ter se mudado. Eu havia acabado de chegar em casa do meu turno no mercado, meus músculos doendo e minhas mãos cheirando a papelão e desinfetante. No momento em que entrei, ouvi a voz estridente de Brenda ecoando da sala de estar. Sua garota estúpida e desajeitada. Olha o que você fez. Corri para dentro. Maia estava parada perto da mesa de centro, seu pequeno corpo tremendo, lágrimas escorrendo por suas bochechas pálidas. Um copo de suco estava de lado, uma poça escura e pegajosa se espalhando pelo tapete gasto. Foi um acidente, um simples erro de criança. Para Brenda, foi uma declaração de guerra. Desculpa, Maia sussurrou, sua voz engasgada com soluços. Desculpa não conserta, Brenda gritou, levantando sua mão como se fosse bater nela. Algo dentro de mim estourou, a raiva que estava engolindo por semanas, a dor que havia enterrado. Tudo explodiu num rugido protetor singular. Deixe-la em paz, eu disse, minha voz baixa e tremendo de fúria. Me movi para ficar entre Brenda e minha irmã.
Brenda se virou para mim, seus olhos flamejando. Oh, o irmão grande vem ao resgate. Quem diabos você pensa que é, falando comigo assim na minha própria casa? Esta não é sua casa, Rosnei, puxando Maia para trás de mim. E você não vai encostar uma mão nela. Nesse momento, a porta da frente se abriu e Marcos tropeçou para dentro. Ele estava bêbado, seus olhos vermelhos e sem foco. O cheiro de uísque encheu o quarto como uma nuvem tóxica. Brenda viu sua oportunidade. Seu rosto instantaneamente se contorceu numa máscara de vitimização fingida. Ela correu para ele, apontando um dedo tremendo para mim. Marcos, graças a Deus você chegou. Seu filho, ele me ameaçou. Ele acha que manda neste lugar. Ele me disse para sair. A cabeça do meu pai se virou para mim. Toda a sua frustração bêbada, todo o seu auto-ódio encontrou um alvo imediato. Você ameaçou? Ele berrou, seu rosto ficando um vermelho manchado. Ele se lançou para frente, seus movimentos desajeitados mais poderosos. Ele agarrou a frente da minha camisa, torcendo o tecido até me sufocar. Sua respiração estava quente e azeda no meu rosto. Você quer ser o homem da casa? Você quer me desafiar? Eu estava protegendo minha irmã, engasguei, tentando empurrá-lo, mas ele era forte demais. Você não é nada, ele rugiu. Ele me arrastou, lutando, em direção à porta da frente. Ele mexeu com a fechadura, abriu a porta com força, e me empurrou com toda a sua força. Tropecei para trás, caindo pesadamente nos degraus frios e úmidos de concreto. O ar noturno foi um tapa na cara. Esta não é mais sua casa, ele gritou, sua figura uma silhueta escura e ameaçadora na porta. Se você não consegue respeitar a mulher desta casa, então saia. A porta bateu. O som ecoou na rua silenciosa. Ouvi o ferrolho clicar no lugar, uma pontuação final e metálica na minha infância. Sentei lá nos degraus, a garoa de uma chuva fria de novembro começando a cair, encharcando minha jaqueta fina. Eu não tinha nada. Nenhum telefone, nenhum dinheiro, apenas os $32 no meu bolso do meu contra-cheque e um uniforme na minha mochila. Através da madeira da porta, eu podia ouvir os gritos frenéticos e de coração partido de Maia. Minha promessa para minha mãe de ser as raízes do carvalho, despedaçada no concreto frio. Eu havia falhado. O frio se infiltrou em meus ossos, um frio profundo e invasivo que não tinha nada a ver com a chuva de novembro. Sentei naqueles degraus pelo que pareceu horas, olhando para a porta fechada, para a luz amarela quente brilhando nas janelas de uma casa que não era mais minha. Cada fibra do meu ser gritou para eu bater na porta, derrubá-la, pegar Maia e correr. Mas a parte racional do meu cérebro, a parte que me manteve vivo por 16 anos, sabia que era suicídio. Eu era um menino. Ele era um homem alimentado por uísque e raiva. Era uma luta que eu não podia vencer. Ainda não. Eventualmente, as lágrimas vieram. Lágrimas quentes e silenciosas de raiva e desamparo. Finalmente me forcei a ficar de pé, minhas pernas rígidas e tremendo. Puxei minha jaqueta fina mais apertada e me afastei da única casa que já conheci, o som dos gritos da minha irmã desaparecendo atrás de mim. Vaguei pelas ruas desertas da nossa pequena cidade, a chuva grudando meu cabelo na minha testa. Não tinha para onde ir. Os pais dos meus amigos conheciam meu pai. Eles não ousariam me acolher e arriscar sua ira. A noite foi um borrão de caminhada, de me esconder nas sombras de vitrines, de tentar continuar me movendo para ficar aquecido. Acabei no parque da cidade, encolhido sob o teto frágil do abrigo de piquenique, minha mochila agarrada ao peito como uma boia salva-vidas. Os $32 pareciam uma fortuna e nada ao mesmo tempo. Quando o amanhecer chegou, pintando o céu em tons de cinza e rosa, um nome surgiu na minha mente desesperada. Tio David. O irmão mais velho da minha mãe. Ele morava 2 cidades adiante, a 40 minutos de carro que eu não tinha como fazer. Ele era um mecânico, um homem quieto e prático que havia parado de visitar anos atrás, incapaz de suportar a visão do que Marcos estava fazendo com sua irmã. Ele esteve no funeral, seu rosto como uma máscara de pedra, e havia apertado meu ombro e disse, você é um bom garoto, Silas. Encontrei um telefone público fora de um posto de gasolina. Minhas mãos estavam tremendo tanto que precisei de 3 tentativas para discar seu número, que milagrosamente lembrava. Ele atendeu no segundo toque, sua voz grossa de sono. Tio David, eu disse, minha voz rachando. Houve uma pausa. Silas? Que diabos? São 6 da manhã. A história saiu de mim numa torrente de palavras quebradas. A briga, Brenda, meu pai, ser expulso. Não deixei nada de fora. Terminei, e o silêncio do outro lado da linha era pesado. Droga, ele finalmente suspirou, um mundo de cansaço naquele único palavrão. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu disse para sua mãe. Ele se interrompeu. Onde você está? Eu disse a ele. Fique aí. Não se mova, ele disse e desligou. 1 hora depois, sua velha picape chave surrada parou no posto de gasolina. Ele saiu e apenas me olhou. Eu era uma visão patética, encharcado até os ossos, tremendo, com olheiras. Ele não me abraçou ou ofereceu palavras de conforto. Apenas apontou com a cabeça para a picape. Entre. A viagem para sua casa foi silenciosa. Ele me entregou uma garrafa térmica de café quente que queimou minha garganta, mas pareceu a própria vida.
Quando chegamos à sua casa pequena e bagunçada, ele apontou para o banheiro. Tem chuveiro. As toalhas estão no armário. Vamos conversar depois. Quando saí, limpo e usando um conjunto de suas roupas velhas e grandes, ele estava sentado na mesa da cozinha com 2 canecas de café. Ele olhou para mim, seus olhos sérios. Garoto, sinto muito pela sua mãe. Realmente sinto. E sinto muito que isso aconteceu. Você pode ficar aqui por enquanto. Mas você precisa entender uma coisa. Ele se inclinou para a frente, suas mãos envoltas ao redor da sua caneca. Marcos é uma cobra. Uma cobra má e encurralada. A melhor coisa que você pode fazer por si mesmo é ficar longe. Deixar para lá. Você vai cutucar essa cobra, ela vai morder. E a mordida dela é veneno. Mas Maia, eu disse, minha voz rouca, ela ainda está lá com ele. Eu sei, ele disse, seu olhar caindo para a mesa. E isso é uma maldita vergonha. Mas você voltando correndo lá não vai ajudá-la. Você só vai se fazer matar. Ele estava errado, e eu sabia. Mas naquele momento, no calor da sua cozinha, tudo o que eu podia fazer era assinar, uma mentira silenciosa, enquanto o voto de voltar para ela se endureceu como aço no meu coração. Viver com tio David era como viver num mundo diferente. Sua casa cheirava a graxa e café, não uísque rançoso e medo. Era um lugar de rotina silenciosa, governado pelo ritmo do seu trabalho na oficina. Ele não era um homem caloroso, mas era justo. Ele me deu uma cama, comida e um conjunto de regras. Eu devia me matricular numa escola local, manter a cabeça baixa e ficar fora de problemas. Mas eu estava vivendo uma vida dupla. De dia, eu era o garoto novo e quieto, focando nos meus estudos com uma determinação sombria. De noite, eu era prisioneiro da preocupação, assombrado por imagens de Maia, presa naquela casa. Consegui passar o novo número de David para uma vizinha de confiança, Sra. Gable, uma mulher idosa que sempre foi gentil com minha mãe. Pedi a ela, por favor, apenas me avisar se visse ou ouvisse algo preocupante. Por semanas, não houve nada, apenas o silêncio agonizante. Me joguei no trabalho escolar, vendo como o único caminho à frente. Ligava para a casa de David todo dia depois da escola, meu coração batendo até ele dar um nada áspero. Então, numa tarde de quinta-feira, cheguei em casa da escola, e David estava me esperando na varanda, seu rosto tenso. Sra. Gable ligou, ele disse, não encontrando meus olhos. Ela disse que Maia não foi para a escola há 3 dias. Ela a viu através da janela ontem, disse que a garota parecia doente, realmente doente, e ouviu Brenda gritando com ela para parar de chorar. O mundo inclinou em seu eixo. Doente. Brenda gritando. Meu pai não fazendo nada. Os cenários que passaram pela minha mente eram aterrorizantes. Temos que ir, eu disse, minha voz um comando baixo e urgente. Agora. David passou a mão pelo rosto cansado. Vi o conflito em seus olhos, o medo de confrontar Marcos em guerra com o fantasma de sua irmã, com a imagem de uma garotinha doente. Ele olhou para mim, para a certeza desesperada no meu rosto. Droga, Silas, ele murmurou. Entre na picape. A viagem de volta para minha cidade natal foram os 40 minutos mais longos da minha vida. Sentei no banco do passageiro, minhas mãos cerradas em punhos brancos, minha mente correndo. David dirigiu com o pé pesado, o motor da velha Chevy gemendo em protesto. Ele não falou, mas eu podia sentir a tensão irradiando dele. Paramos na casa. Ela parecia ainda mais decadente do que quando saí. A grama estava crescida demais e um jornal estava amarelando na varanda. Fique aqui, David disse. Deixe-me ir primeiro. Não, eu disse, minha mão já na maçaneta da porta. Vamos juntos. Pela primeira vez, ele não discutiu. Subimos os degraus. Bati na porta, alto e firme. Houve um som de arrastar os pés, e então a porta se abriu uma fresta. Era a Brenda. Seu rosto, quando me viu, era uma mistura de choque e fúria. O que você quer? Ela latiu. Não respondi. Passei por ela, entrando no ar fétido e abafado da casa. Maia, gritei. Uma vozinha fraca veio do quarto dos fundos. Silas? Corri. Abri a porta do meu antigo quarto e a vi. Ela estava encolhida sob um cobertor fino na cama, seu rosto vermelho de febre, sua respiração superficial. O ar no quarto estava viciado. Um copo meio vazio de água estava na mesinha de cabeceira, fora do seu alcance. Ajoelhei ao lado da cama, tocando sua testa. Ela estava queimando. Estou aqui, Maia. Estou aqui agora. Você voltou, ela sussurrou. Lágrimas brotando em seus olhos brilhantes de febre. Que diabos você pensa que está fazendo na minha casa? A voz de Marcos rebombou da porta. Ele estava bloqueando a saída, seu volume preenchendo a moldura. Antes que eu pudesse me levantar, tio David apareceu atrás dele. David era um homem grande, não tão largo quanto meu pai, mas alto e sólido de anos carregando motores. Ele colocou uma mão pesada no ombro do meu pai. Vamos levar a garota, Marcos, David disse, sua voz um rosnado baixo. Ela está doente. Você vai nos deixar sair daqui, e não vai fazer nada sobre isso. Meu pai zombou, mas eu vi. Um lampejo de medo. Ele era um valentão que atacava os fracos.
Não estava acostumado a ser desafiado por outro homem. Ele olhou do rosto pétreo de David para o meu furioso, e pela primeira vez, vacilou. Peguei Maya delirante nos meus braços. Ela se sentia assustadoramente leve. Caminhei em direção à porta, meus olhos fixos nos do meu pai. Ele se afastou. Enquanto saíamos, Brenda gritou obscenidades para nós, mas suas palavras não tinham poder. Colocamos Maya na picape, e a envolvi na jaqueta de trabalho de David. Quando nos afastamos, olhei para trás. Meu pai estava na varanda, um homem derrotado observando seu último cativo escapar. Não resgatamos apenas Maya naquele dia. Quebramos seu controle para sempre. Levamos Maya direto para a sala de emergência. O médico disse que era um caso severo de bronquite, beirando pneumonia. Mais 1 ou 2 dias sem tratamento, ele disse gravemente, e poderia ter sido uma história diferente. O diagnóstico foi uma confirmação arrepiante do que eu já sabia. Ficar naquela casa teria matado. Aquela visita ao hospital foi o último prego no caixão da minha infância. Com o relatório médico e o testemunho do tio David, conseguir a custódia de Maya foi uma formalidade. Marcos e Brenda nem apareceram na audiência. Apenas a deixaram ir, descartando-a tão facilmente quanto haviam me descartado. Maya floresceu na segurança da casa do tio David. O medo lentamente recuou de seus olhos, substituído pela centelha feliz de uma criança normal de 8 anos. Meu propósito, uma vez uma brasa ardente de raiva, agora tinha uma chama clara e brilhante. Eu construiria uma vida para nós onde ninguém jamais poderia machucá-la novamente. E eu sabia que essa vida não podia ser construída com meus punhos. Tinha que ser construída com minha mente. Após me formar no ensino médio, me matriculei numa universidade estadual a algumas horas de distância. Trabalhei 2 empregos, um numa biblioteca do campus, outro servindo mesas num café gorduroso, para pagar meu pequeno apartamento e mandar dinheiro de volta para David pelo cuidado de Maya. Os anos foram um borrão de exaustão e cafeína. Eu era alimentado por um objetivo singular e obsessivo. Eu iria para a faculdade de Direito. Eu me tornaria a arma que minha família nunca teve. Me formei em ciências políticas, minha agenda lotada com cursos pré-direito. Naquelas salas de aula, aprendi que justiça não era algum ideal elevado e abstrato. Era um sistema de regras, procedimentos e brechas. Era um jogo, e eu estava determinado a dominá-lo. Havia um professor, Alistair Finn, que viu através da minha fachada cuidadosamente construída. Ele era um homem brilhante e brutalmente honesto que ensinava direito constitucional. Um dia em seu seminário, estávamos debatendo um caso envolvendo direitos parentais e intervenção estatal. Argumentei com uma paixão que ia além do acadêmico. Falei sobre o dever do Estado de proteger crianças de lares que não eram lares, mas prisões. Minha voz estava tensa, meus argumentos tingidos com uma fúria pessoal. Após a aula, Finn me chamou para seu escritório. Era um espaço bagunçado com livros e documentos legais, o ar grosso com o cheiro de papel velho. Thor, ele disse, olhando para mim por cima dos óculos. Esse foi um argumento fino, mas foi um argumento do coração, não da cabeça. Posso ver o fogo na sua barriga. Vejo isso em alguns estudantes a cada década. Deixe-me dar um conselho. Ele se recostou em sua cadeira de couro. Esse fogo vai fazer de você um grande advogado ou vai fazer você ser caçado. A lei não se importa com seus sentimentos. Não se importa com o que é justo. Se importa com evidência, precedente e procedimento. Você quer vencer? Quer proteger pessoas? Você aprende a ser frio. Você aprende a pegar essa raiva e forjá-la numa bisturi, não numa tocha. Uma tocha queima tudo, incluindo você. Um bisturi pode cortar o câncer fora. Suas palavras me atingiram mais forte que qualquer punho. Ele estava certo. Minha raiva me trouxe até aqui, mas era um instrumento cego. Para enfrentar um monstro como meu pai, eu precisava de mais que fúria. Eu precisava ser mais esperto, mais frio, mais calculista. Eu precisava me tornar um cirurgião da lei. Me formei com honras e fui aceito numa escola de direito prestigiosa com uma bolsa parcial. À noite em que recebi a carta de aceitação, liguei para Maya. Ela era uma adolescente agora, sua voz cheia de vida. Quando contei a ela, ela gritou tão alto que tive que afastar o telefone do ouvido. Você vai ser um advogado, Silas, ela gritou. Lágrimas que não sabia que tinha picaram meus olhos. Quase, garota, eu disse, minha voz grossa. Quase lá. Olhei para a foto dela na minha mesa, uma garotinha sorridente de dentes separados, tirada na semana depois que veio morar conosco. Não estava mais apenas fugindo do meu passado. Estava construindo a arma para finalmente confrontá-lo. A faculdade de Direito foi um cadinho. Foi projetada para quebrar você e reconstruí-lo. Enquanto meus colegas se estressavam com notas e posições de associado de verão, eu era movido por algo muito mais primitivo. Escolhi me especializar em direito de família, um campo que muitos dos meus colegas ambiciosos desprezavam como bagunçado e emocional. Para mim, era a linha de frente. Era onde as batalhas reais eram travadas, não em salas de diretoria corporativas, mas em lares quebrados. Cada arquivo de caso que li sobre violência doméstica, cada história de uma mulher presa ou uma criança aterrorizada era um reflexo do meu próprio passado. Eu os lia com um foco clínico, como o professor Finn havia aconselhado, mas por dentro, o fogo ainda queimava. Eu estava aprendendo como ser o bisturi.
Após a formatura, passei na ordem e aceitei uma posição de associado júnior numa firma pequena e respeitada em Delaware. Era o tipo de lugar que lidava com as realidades bagunçadas da vida. Divórcios, batalhas de custódia, ordens de proteção. Meu chefe, um advogado sênior chamado Sr. Peterson, era um homem afiado e empático que rapidamente reconheceu minha determinação. Ele me jogou no fundo do poço, e eu nadei. Eu tinha 24 anos. 8 anos haviam passado desde que fui expulso de casa. 8 anos desde que vi meu pai pela última vez. Havia construído uma nova vida. Maya estava prosperando, morando with David e planejando ir para uma faculdade comunitária. O passado era uma cicatriz, mas era uma cicatriz que havia desbotado para uma dor surda. Pensei que tinha contido. Então, numa manhã de terça-feira, o fantasma do meu passado entrou pela porta da frente do meu escritório. A recepcionista tocou minha mesa. Silas, Sr. Peterson gostaria que você participasse de uma consulta com um novo cliente. Um caso de violência doméstica. A caminho, eu disse, pegando um bloco legal. Caminhei para o escritório do Sr. Peterson. Ele estava sentado atrás de sua grande mesa de mogno. Do outro lado dele, de costas para mim, estava sentada uma mulher com cabelo loiro oxigenado e emaranhado. Silas, está é Brenda Thompson, Sr. Peterson disse. Ela está buscando um divórcio e uma ordem de proteção de emergência do seu marido. Minha caneta parou de se mover. Thompson. Ela havia mudado o nome. A mulher virou a cabeça, e minha respiração prendeu na garganta. Era ela. Os anos não haviam sido gentis. Seu rosto estava magro, sua pele amarelada. Ela estava usando óculos escuros grandes, mas eles não podiam esconder o hematoma feio roxo e amarelo que manchava sua bochecha esquerda. A mulher arrogante e cruel das minhas memórias havia se ido, substituída por uma criatura aterrorizada e quebrada. Seus olhos se arregalaram em descrença quando me reconheceu. Silas, ela sussurrou, sua voz um raspar seco. Meu Deus, é isso, é realmente você? O quarto pareceu encolher, o ar ficando rarefeito. Eu podia sentir o olhar afiado e curioso do Sr. Peterson em mim. Este era um teste. Um teste do próprio universo. Minha vida antiga e minha vida nova estavam colidindo neste escritório silencioso e acarpetado. Meu coração era um tambor de guerra no meu peito, mas lembrei das palavras do professor Finn. Seja o bisturi, não a tocha. Respirei e forcei minha voz a ser firme, profissional e fria. Sim, eu disse, olhando não para ela, mas para o arquivo na mesa. Eu sou Silas Thor, um associado desta firma. Olhei para cima. Encontrando seu olhar chocado sem vacilar. Agora, Sra. Thompson, por que você não nos conta o que seu marido, Marcus Thorne, fez com você? O inimigo havia vindo a mim por ajuda, e eu sabia naquele momento que partia o coração que este era. Esta era minha chance, não de simples vingança, mas de justiça. Meu pai não fazia ideia de que o homem que agora segurava seu futuro em suas mãos era o mesmo garoto que ele havia jogado na chuva 8 anos atrás. Preparar o caso foi como realizar cirurgia na minha própria alma. Cada documento que revisei, cada fotografia do corpo machucado de Brenda, era um fantasma das feridas da minha mãe. Os relatos lacrimosos de Brenda sobre a raiva crescente de Marcos, os objetos atirados, o abuso verbal, as ameaças, eram ecos dos sons que assombraram minhas noites de infância. Levou cada grama do meu treinamento para separar o advogado do filho vingativo. Meu chefe, Sr. Peterson, era perspicaz. Você tem uma história com este homem, não tem, Silas? Ele me perguntou uma noite depois de passarmos horas redigindo a petição. Finalmente contei a ele. Não tudo, mas o suficiente. Ele era meu pai. Ele me expulsou quando eu tinha 16 anos. Minha mãe morreu naquela casa. Peterson escutou sem interrupção, sua expressão ilegível. Quando terminei, ele apenas acenou lentamente. Certo, este é seu caso para liderar. Estarei lá para apoiá-lo, mas você está no comando. Apenas me diga se ficar demais. Foi um gesto profundo de confiança, e solidificou minha determinação. Marcos contratou um advogado local barato e agressivo cuja estratégia era clara em pintar Brenda como uma mentirosa instável e histérica. Quando Marcos foi notificado dos papéis, ele ligou para o escritório, gritando por mim. Escutei calmamente enquanto ele soltava uma torrente de abuso e ameaças antes de instruir a recepcionista a informá-lo que toda a comunicação futura deveria ser através de seu conselho legal. Ele estava acostumado a vencer com intimidação. Eu ia vencê-lo com procedimento. O maior desafio era Maya. Legalmente, ela era adulta e podia ser uma testemunha poderosa do seu comportamento passado. Mas eu não podia fazer isso. Não podia arrastá-la de volta para aquele trauma, colocá-la num banco de testemunhas para enfrentá-lo. Então tomei uma decisão difícil. Este caso seria sobre Brenda e apenas Brenda. Meu passado seria o combustível, não a evidência. Mas Marcos, fiel ao seu estilo, tentou arrastar Maya ele mesmo. Uma semana antes da audiência, ele ligou para ela. Ele não gritou. Ele chorou. Ele disse que era um homem mudado, que estava doente, que Brenda era uma interesseira tentando tirar tudo dele. Ele implorou para ela vir ao tribunal e dizer ao juiz que bom pai ele havia tentado ser. Foi uma performance vil e manipulativa. Maya me ligou, soluçando e confusa. Passei 2 horas no telefone com ela, tranquilizando-a, lembrando-a de sua natureza verdadeira.
Você não deve nada a ele, Maya, eu disse, minha voz dura como aço. Você não deve nada a ele. O dia da audiência chegou. A sala do tribunal era pequena e abafada. Vi meu pai do outro lado da sala. Ele estava mais magro, mais grisalho, mas seus olhos mantinham a mesma arrogância fria. Quando me viu sentado ao lado de Brenda na mesa do requerente, um sorriso lento e desdenhoso se espalhou pelo seu rosto. Ele ainda pensava que estava no controle. O testemunho de Brenda foi angustiante. Ela narrou os anos de abuso desde que Maya e eu saímos, sua voz tremendo mais firme. Quando o advogado do meu pai a interrogou, ele foi brutal, distorcendo suas palavras, insinuando que ela provocou as surras. Fiz objeção repetidas vezes, minha voz soando fria e precisa. Então meu pai subiu no banco de testemunhas. Ele era um performer mestre. Ele chorou lágrimas de crocodilo, alegando que amava Brenda e que seu alcoolismo era uma doença, não um pecado. Ele disse que era apenas um homem antiquado com temperamento. Seu advogado apresentou uma testemunha, Ank, seu velho companheiro de bebida. Ank mentiu descaradamente, jurando que nunca viu Marcos encostar a mão em ninguém. Era minha vez de interrogar. Caminhei lentamente em direção ao banco de testemunhas. Ank, comecei, minha voz silenciosa. Você disse que estava com o Sr. Thorne na noite de 4 de junho, e ele estava sóbrio e calmo. É isso mesmo? Isso mesmo, Ank disse, estufando o peito. Interessante, eu disse, pegando um documento. Porque de acordo com os registros da Loteria Estadual, em 4 de junho, você descontou um bilhete de raspadinha de $500 numa loja de bebidas a 20 milhas da cidade às 21 horas. Um relatório policial que tenho aqui mostra que às 23 horas da mesma noite, Sr. Thorne bateu sua picape numa caixa de correio e foi multado por dirigir embriagado. Você estava com ele então também? O rosto de Ank empalideceu. Ele gaguejou. O juiz o encarou. Sua credibilidade estava arruinada. Mas a peça final veio de uma caixa de papéis que Brenda me deu. Enterrada no fundo estava uma carta velha e dobrada. Não era sobre ela. Era endereçada ao tio David, na letra da minha mãe, datada 1 mês antes de sua morte. Minha mão tremeu enquanto a lia. David, acho que ele sabe que estou planejando sair. Guardei um pouco de dinheiro. Estou com medo. Ele me disse ontem à noite que preferia me ver morta do que com outra pessoa. Não era admissível nesta audiência. Não podia provar que ele a matou. Mas era prova para mim. Era a voz do fantasma na sala. Na minha declaração final, não levantei minha voz. Metodicamente apresentei as evidências. Os relatórios policiais. Os registros médicos. As mensagens de voz ameaçadoras. O testemunho desacreditado. Falei do padrão de controle e violência. Nunca disse a palavra mãe uma vez. Mas olhei diretamente para o homem que havia sido meu pai, e me certifiquei de que ele soubesse que cada palavra era para ela. A juíza, uma mulher de rosto severo chamada juíza Miller, levou menos de 20 minutos para retornar com sua decisão. O ar na sala do tribunal estava grosso com um silêncio que parecia mais pesado que som. Sentei perfeitamente imóvel, minhas mãos descansando na mesa, meu olhar fixo à frente. Ao meu lado, Brenda estava torcendo um lenço numa bagunça destroçada. Do outro lado da sala, meu pai se recostou em sua cadeira com um olhar de confiança entediada, como se tudo isso fosse apenas um inconveniente irritante. A juíza Miller pigarreou e colocou seus óculos. Após revisar as evidências apresentadas e o testemunho dado, ela começou, sua voz clara e autoritária: este tribunal encontra um padrão claro e convincente de violência doméstica e controle coercitivo perpetrado pelo réu, Sr. Marcos Thorne, contra a requerente, Sra. Brenda Thompson. Senti um leve tremor passar por Brenda, uma liberação de respiração que ela provavelmente estava segurando por anos. Permaneci imóvel. Portanto, a juíza continuou, seus olhos se focando no meu pai: o tribunal concede uma ordem de proteção permanente em favor da Sra. Thompson. Sr. Thorne deve não ter contato com ela, direto ou indireto, e deve permanecer pelo menos a 500 jardas de distância de sua pessoa, sua residência e seu local de trabalho. O sorriso confiante do meu pai finalmente desapareceu, substituído por uma carranca escura. Além disso, a juíza disse, sua voz ficando mais fria, o tribunal ordena que Sr. Thorne frequente e complete um programa de intervenção para agressores de 52 semanas. Os bens do casamento serão divididos em favor da requerente, dado o histórico do réu de abuso financeiro. Este tribunal também estará encaminhando este arquivo de caso para o escritório do promotor distrital para revisão de possíveis acusações criminais. Foi uma vitória completa e total, mais do que eu havia esperado. Ele não estava apenas perdendo sua esposa. Estava perdendo sua casa, seu dinheiro, e sua liberdade agora estava em risco. O martelo desceu com um estalo afiado, o som selando seu destino. Enquanto o oficial de justiça levou um Marcos de rosto vermelho e murmurando para fora da sala do tribunal, não houve onda de alegria triunfante dentro de mim. Não houve exaltação. Houve apenas uma quietude profunda. Um vazio vasto e ecoante onde a raiva e a dor haviam vivido por tanto tempo. O fogo que me alimentou por 8 anos finalmente se apagou, deixando para trás uma paisagem de cinza fria e calma. Havia acabado. Sr. Peterson bateu no meu ombro. Você fez bem, Silas. Muito bem. Apenas acenei, incapaz de formar palavras. Brenda veio até mim, lágrimas correndo livremente pelo seu rosto, mas essas eram lágrimas de alívio, não medo.
Obrigada, ela sussurrou, sua voz grossa. Silas, sinto muito. Por tudo. Por você e Maya. Eu era. Levantei a mão, gentilmente a parando. Olhei para ela, a mulher que uma vez odiei, agora apenas outra vítima na longa trilha de destruição do meu pai. Eu não fiz isso por você, Brenda, eu disse, minha voz uniforme e silenciosa. Eu fiz pela minha mãe. Sem outra palavra. Me virei e saí da sala do tribunal, deixando ela e meu passado para trás. Saí para o sol brilhante da tarde, e pela primeira vez desde os 16 anos, senti o peso pesado da minha história se levantar dos meus ombros. Não era mais um filho vingativo. Não era mais uma vítima. Era apenas um homem que tinha uma longa caminhada silenciosa de volta ao seu escritório. Os meses seguindo o veredito foram um período de recalibração silenciosa. O mundo continuou girando, mas o motor dirigindo minha vida havia mudado fundamentalmente. A notícia de que meu pai, enfrentando acusações criminais, havia sido forçado a vender a casa na Red Clay Road para cobrir suas taxas legais chegou a mim através do tio David. Ele não perguntou se eu queria vê-la uma última vez. Ele não precisava. Eu sabia que tinha que ir. Dirigi até lá num sábado cinzento em março. A casa parecia ainda menor e mais triste do que lembrava, uma relíquia esquecida de um passado doloroso. A placa de à venda fincada no gramado crescido era como uma lápide. Ele estava lá, empacotando as últimas de suas coisas em caixas de papelão. Quando viu meu carro parar, ele não correu ou se escondeu. Apenas ficou na varanda, me observando, um homem esperando seu julgamento final. Subi os degraus, que gemeram sob meu peso. Ele parecia um estranho. O volume havia se ido, substituído por uma magreza frágil. Seu cabelo estava quase completamente branco. A arrogância fria em seus olhos havia sido substituída por um vazio oco e derrotado. Ficamos lá por um longo momento, o silêncio se estendendo entre nós. Você deve me odiar, ele finalmente disse, sua voz um sussurro seco de folhas. Pensei sobre isso. Pensei sobre o medo, os hematomas, a porta batida, os anos de raiva que haviam sido meu companheiro constante. E descobri, para minha própria surpresa, que o fogo realmente havia se ido. Ódio é pesado demais para carregar para sempre, eu disse, minha voz firme. É como carregar um cadáver nas costas. Terminei de carregá-lo. Ele olhou para suas mãos tremendo. Não sei por que fiz essas coisas, Silas. A bebida me transformou num monstro. Sei que não é desculpa. Não, concordei silenciosamente. Não é. Olhei para ele, realmente olhei para ele, e não vi o monstro dos meus pesadelos. Vi um homem patético e fraco que havia recebido uma família e a havia sistematicamente destruído, pedaço por pedaço, até ficar apenas com uma pilha de caixas de papelão e uma casa cheia de fantasmas. Ele havia se destruído mais completamente do que eu jamais poderia. Eu não te perdoo, eu disse, as palavras saindo limpas e afiadas. Nunca vou, pelo que você fez com ela e conosco. Mas terminei de deixar você viver na minha cabeça. Você é apenas um velho triste numa casa vazia. Adeus, Marcos. Me virei e me afastei, e não olhei para trás. Não precisava do perdão ou confissão dele. Meu fechamento não estava nele. Estava em mim. Estava no ato de me afastar, livre. No domingo seguinte, dirigi para o parque para encontrar Maya. Ela era uma jovem mulher brilhante e confiante agora, estudando para ser técnica veterinária. As sombras do passado raramente tocavam seus olhos mais. Nos meus braços, carregava uma pequena muda em vaso. Um carvalho. Encontramos um local ensolarado perto do lago, e juntos, cavamos um buraco na terra macia. Colocamos a muda dentro, suas jovens raízes alcançando o solo novo. Enquanto apertávamos a terra ao redor de sua base, pensei nas palavras da minha mãe todos aqueles anos atrás. As raízes são profundas. Ela se agarra. Não pude salvar a árvore antiga, mas podia plantar uma nova. Com Maya ao meu lado, sob um céu claro e aberto, sabia que minha promessa estava finalmente, verdadeiramente cumprida. A dor era parte da minha história, uma cicatriz na minha alma. Mas não era toda a história. Não era a minha definição. Minhas raízes agora eram minhas próprias, e elas estavam finalmente crescendo na luz.